Estamos nesse domingo com Saúde e Bem-Estar, o Dr. Cleiton Alencar. Vamos receber hoje o Dr. Marcos Laércio Pontes Reis, é um grande hematologista do Pará, oriundo da Faculdade de Medicina do Pará, da UEPA, Universidade do Estado do Pará, antiga FEMP, sempre está no meu coração falar FEMP. Dr. Laércio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado grande garoto, convite. Muito obrigado. Obrigado. Dr. Laércio, nós vamos voltar daqui a pouco com vocês para falar de doenças hematológicas, leucemias, anemias e outras mias que vocês vão aprender daqui a pouco. Aguarde, voltaremos. Oi gente, sou Beatriz, gerente da Adidas no Boulevard Shopping, terceiro piso. Eu queria apresentar um pouquinho da loja para vocês. A nossa loja é uma loja performance, é uma loja com produtos altamente tecnológicos. Nós trabalhamos com 4 categorias, que seria corrida, treino, futebol e originals. Nós atendemos tanto o público feminino quanto o público masculino e infantil. A nossa loja é voltada para atletas de alta performance e também nós temos a linha Originals, por exemplo, que é uma linha casual. Nossa loja funciona no Boulevard Shopping, terceiro piso, de segunda a sábado, de 10 às 22 e aos domingos, de 14 às 22. Aguardamos a sua visita. Estamos de volta com Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo hoje no nosso estúdio, na nossa casa, no nosso programa, o Dr. Marcos Laércio Reis Pontes. É isso? Não, Pontes Reis. Pontes Reis. Ele foi nosso aluno na UEPA e eu ainda tenho dificuldade de guardar os nomes dos meus ex-alunos, de todo o nome. Mas, Laércio, a gente vai falar hoje aqui com você. Eu queria que você falasse com o nosso telespectador, lá na sua casa, no longínquo Pará, no interior aqui do nosso Belém, lá nas cidades longínquas, o que você poderia esclarecer para a gente de uma doença chamada anemia? O que é anemia? Quais são os seus sintomas? Como se faz o diagnóstico? Quais são os tipos de anemia? Quais são os tratamentos de anemia? Meu Deus, é um livro sobre anemia. É um livro sobre Laércio, anemias. bem-vindo. Muito obrigado, professor Cleiton. Obrigado a todo mundo por estar vendo o programa. Então é assim, eu acho que o mais importante, Cleiton, a gente entender é que a anemia ela não pode ser encarada por si só como uma doença. Tá? Ela é um sinal clínico, ela é uma síndrome, por assim dizer, Perfeito. tanto clínica e laboratorial. Eu tenho o costume de falar com os meus pacientes que a gente não pode encarar, a gente tem que encarar a anemia como se fosse uma febre. Eu não posso ficar dando o remédio para a febre e deixar quieto. A mesma coisa a anemia, eu não posso ficar dando o remédio para a anemia e deixar quieto, sem saber qual é a causa da anemia. Perfeito, né? Muito bom. Uma outra coisa que eu acho muito importante desmistificar é que todo mundo tem uma sinonímia, né? Tem uma equação de que a anemia é igual a repor ferro, nas suas mais variadas fórmulas. Né? É o mais popular, o sulfato ferroso do posto de saúde. Não é assim. Na verdade, tem várias causas de anemia. A principal delas talvez seja realmente a falta de ferro, mas isso não quer dizer que toda anemia é por falta de ferro. Então a gente pode ter carência de outras vitaminas, como vitamina B12, ácido fólico, muito comum nos pacientes pós-bariátrica, né, cirurgia de obesidade. Nós podemos ter alterações hormonais, nós podemos ter a leucemia como uma causa de anemia. Então, na verdade, você precisa investigar. E é por isso que a anemia não pode ser encarada por si só como um diagnóstico fechado. Eu sempre tenho que ir atrás da causa dessa anemia. Muito bem, Laércio. Então, sabemos o que é anemia. A anemia, na realidade, então, não é uma doença em si. É um sinal de outras doenças. É um alerta. Ela está nos chamando a atenção, gritando, estou doente. Olha aqui um sinal da minha doença, a anemia. Como eu sou cirurgião bariátrico, eu tenho que te perguntar, e é uma coisa que tem que ser esclarecida, eu tenho muita dificuldade no meu consultório, que eu recebo paciente bypassado, que é a cirurgia do bypass, aquela do desvio do intestino, onde tem deficiência de ferro, claro, mas o problema é o fator intrínseco, porque foi bypassado, então tem deficiência de B12 e a anemia é megaloblástica. E se nós dermos ferro ou sulfato ferroso para esse paciente, a melhora vai ser muito, muito pequena e esse paciente não tem bom resultado porque ele não absorve a quantidade ideal do ferro para ele sintetizar a hemoglobina. Então, eu queria que você falasse para o nosso telespectador, uma pessoa comum, tem aquela anemia ferroprivas, por parasitose, uma criança, hemoglobina de 10, 11,
vai tomar o sulfato ferroso. E a pessoa que é bypassada, que operou bariátrica, não é qualquer bariátrica, é o bypass, cirurgia de capela, desvio de intestino. Ela está com 9 de hemoglobina, começa a ter tonteiras, a pele mais pálida, fraqueza. Como se trata? Essa criança com essa anemia ferropriva e esse ex-obeso pós-bariátrico com anemia megaloblástica. Quais são as diferenças de tratamento? Porque se olhar o exame de sangue, parece. O resultado é igual. Se vai numa pessoa desinformada, o tratamento é igual. Então veja você em casa que nós temos 2 viés de um mesmo sintoma, de uma mesma doença sendo causada por fatores diferentes. Então é isso que eu quero que o Dr. Laércio fale para você aí em casa, para a gente saber. Anemia ferropriva, sintomas parecidos e anemia megaloblástica. Como tratamos a criança e esse pós-bariátrico? Certo. É exatamente o que nós comentamos anteriormente, é sempre atrás da causa, né? Senão a gente vai acabar fazendo com 2 pacientes completamente diferentes, que é uma criança, né, com parasitose ou com uma deficiência alimentar, dando ferro, que provavelmente vai dar certo, e com outro paciente que fez uma cirurgia dessas, né, bariátrica, enfim, que acaba tendo que repor outras vitaminas e não o ferro, então vai ficar dando ferro só para ele. Bom, é sempre atrás da causa, né? Então, se chega um paciente no consultório que tem essa causa muito clara de que houve uma cirurgia, houve uma intervenção cirúrgica por uma necessidade de obesidade, provavelmente ele vai ter pelo menos 3 disfunções aí meio que permanentes, né? Da absorção do ferro, da absorção da vitamina B12, da absorção do ácido fólico. Então, é muito importante procurar um médico especialista, especialmente hematologista, para a gente poder identificar qual é a causa, solicitar as dosagens de vitaminas quando necessário, geralmente são, e poder identificar qual é a falta de vitamina e assim poder intervir de uma forma mais correta, né? Ainda falando de causa, outra coisa que a gente vê muito no dia a dia como mito é que, doutor, eu não cuidei da minha anemia e virou uma leucemia, né? Na verdade, não é bem isso. É como o Cleito já falou, a anemia é um sinal inicial de uma leucemia, mas não quer dizer que toda anemia não tratada vai virar uma leucemia, tá? Se o paciente começa com uma anemia que posteriormente foi diagnosticada uma leucemia, já era leucemia desde sempre. É que simplesmente a causa da anemia era a leucemia. Voltando um pouco nos pacientes bariátricos, nós precisamos também repor meio que cronicamente, né? Esses pacientes, já que eles permanentemente têm essa disfunção, ou seja, uma dificuldade da absorção dessas 3 vitaminas que foram faladas, basicamente o ferro, a vitamina B12 e o ácido fólico. Muito bem, doutor Laércio, e a gente queria falar também, temos 2 pacientes então com anemia. Essa criança já tratou com sulfato ferroso, esse pós-bariátrico então não tratou. Não procurou o seu médico para ser encaminhado ao hematologista, para ser diagnosticado, tratado com vitamina B12, ácido fólico e também o sulfato ferroso. Essa pessoa não procurou, ela tinha 9 de hemoglobina, que é aquele dadozinho no exame de sangue. E com o passar do tempo foi caindo para 7, para 6, e essa pessoa ia se levantar, não conseguia mais caminhar, cansada, dispneica, com aquela dificuldade, aquela palidez cutânea, o olho bem pálido, né? Começou a sentir muita tonteira e alguns desmaios quando se levantava. Chegou a 5 de hemoglobina, procurou o Dr. Laércio. E como tratar essa pessoa? Qual é o limite? Faz sangue, não faz sangue? Essa linha tênue de fazer sangue, de não fazer o sangue, qual é o limite, Dr. Laércio, para a gente nos posicionar em relação à hemotransfusão? Isso é um motivo também para um programa só para isso, né? Existe uma discussão muito grande na medicina, na ciência hoje em dia, de qual é realmente o limite, qual seria o ponto de corte. A gente tem o costume de falar de cutoff, né? Qual seria o ponto de corte ideal de transfusão. O que se tem como tendência atual é você ter, em média, uma hemoglobina em torno de 8 a 7 para você transfundir, mas isso é muito variável. Nós temos pacientes que cronicamente têm uma anemia, se adaptou àquilo, então você não tem uma sintomatologia importante, você não vai transfundir o paciente, vai tratar. E, obviamente, existem outros extremos, como o Dr. Cleito já falou, se nós temos um paciente extremamente sintomático, não consegue levantar, ou quando se levanta está tonto, não consegue fazer suas atividades, né? E por mais que eu tenha diagnosticado aquela causa de anemia, eu sei que a reposição será feita, porém a melhora será gradual. Se o paciente estiver extremamente sintomático, a gente já tende a não prestar mais tanta atenção em qual é o nível de hemoglobina, mas já tender a transfundir. Óbvio que o que se pensa hoje na medicina é a prevenção. Então eu não quero que essa pessoa chegue a esse nível extremo de estar cansado, não conseguir levantar, estar extremamente pálido, ter que ser internado ou ter que procurar um pronto-socorro
para poder fazer uma transfusão. É sempre importante, o primeiro sinal de alteração hematológica que o colega médico não conseguir identificar qual é a causa, que já seja encaminhada para o especialista. Então veja você em casa que a transfusão de sangue ela não tem uma regra fixa, uma regra rígida. Ela depende muito da sintomatologia do paciente, depende da idade desse paciente que está se adaptando, do tempo que ele tem essa doença, porque tem pacientes pós-bariátricos que vão se adaptando àquela alteração da hemoglobina e ele com 5 de hemoglobina ele está muito bem. Entra no nosso consultório pacientes com 10 anos de pós-bariátrica que não procurou mais o seu médico, não fez os exames, que tem 5 de hemoglobina e está estável, não sente nada. Esse paciente é o que o Dr. Laércio está falando, não precisa fazer sangue, ele vai fazer outros tipos de tratamento com drogas injetáveis, etc. e vai poder melhorar o seu hemograma. Mas aquele paciente que está com a sua anemia muito sintomático e etc., esse sim pode ser avaliado a possibilidade dele tomar sangue, que é a hemotransfusão. Dr. Laércio, fale para a gente, para esse telespectador lá no interior do Pará e aqui em Belém, a transfusão de sangue. O nosso sangue hoje é seguro? Ainda se transmite doença através da transfusão de sangue? E quais são essas doenças? Existe, o risco ele ainda existe, entretanto é quase ausente. Né? Só para você ter uma ideia, a gente tem hoje em dia na disposição dos bancos de sangue, por lei, um examezinho específico para HIV chamado NAT, que é extremamente sensível. Então, se o paciente se contamina, vamos dizer, hoje com HIV, em 48 horas já consigo identificar o vírus do HIV nesse paciente. Então, é obrigatório, por lei, hoje em dia, todos os bancos de sangue do Brasil têm que ter esse exame. E o Ministério da Saúde disponibiliza isso. Isso melhorou ainda mais a qualidade dos nossos hemocomponentes, do sangue, da plaqueta, do plasma, ou seja, todos os derivados da doação de sangue. Na medicina nós temos o costume de dizer que nem nunca, nem sempre. Né? Então a gente ainda não pode falar que não existe risco nenhum. Ele existe, entretanto, é extremamente pequeno. A taxa de incidência, por exemplo, de chance de transmissão de HIV, que talvez seja o que mais todo mundo tem medo, né? Numa transfusão hoje em dia, é em torno de 0,01%, ou seja, é muito, muito baixa. Mas se é 0,01, ainda não posso dizer que é 100% ausente, mas a chance é extremamente pequena. As potenciais doenças transmissíveis, na verdade, nem são tão a nossa preocupação como um hemoterapeuta, como um hematologista, de indicar a transfusão de sangue. Mas as possibilidades são basicamente doenças infecto-contagiosas. Hepatite C, hepatite B, HIV, HTLV, que é um outro vírus que pode causar algumas doenças, algumas neoplasias, alguns cânceres no futuro. Existe um risco um pouco mais baixo também em relação à malária, especialmente numa região endêmica como a nossa, mas nós já temos exames suficientes para ausentar ou retirar aquela bolsa de circulação, para que ela não seja utilizada para ninguém, né? O que seria um desastre para a gente. Imagina, o paciente está doente no pronto-socorro, vou transmitir mais uma doença para o paciente. Né? A transmissão de doenças era muito comum na década de 70, 80, quando infelizmente nós não tínhamos todo esse arsenal de exames, né, de triagem no sangue para dar essa qualidade tão boa como é hoje em dia da bolsa de sangue. Os riscos maiores, na verdade, são reações a próprios elementos do sangue de outra pessoa. Né? Seriam basicamente esses os principais riscos. Então, doutor Laércio, nós precisamos que o doutor Laércio faça uma chamada para a população. Nós temos o Hemopa, um grande hemocentro, um dos melhores do Brasil, que eu sei disso, Sim, né? Nós temos respeito, uma consideração muito grande. Doutor Laércio, quem pode doar sangue? Qual a idade mínima? Qual o peso mínimo? E quantas vezes no ano eu posso doar sangue? Qualquer pessoa pode doar, doutor Laércio? Então, são vários os critérios, na verdade, para a doação de sangue. Mas a idade mínima é de 16 anos, aliás, recentemente foi diminuída. Existe somente o formulário de autorização para quem está entre 16 e 18 anos, mas a partir de 16 já pode doar sangue. Você tem que ter pelo menos 50 quilos, então menos que isso, infelizmente, não pode. E existe uma série de critérios, por exemplo, você não pode estar resfriado pelos últimos 7 dias, você tem que ter tido uma alimentação, você não pode ter tido, aliás, uma alimentação muito gordurosa, você não pode, por exemplo, sair da churrascaria ou de um churrasco com os amigos, onde bebeu bastante e ir lá no Hemopa para doar sangue. Isso, infelizmente, você não pode, você tem que dar um intervalo um pouco maior, de pelo menos 24 horas. E como existe uma série de critérios para a doação, exatamente visando a qualidade desse sangue,
existe uma entrevista pré-doação. Então, qual seria o fluxo? Você vai ao Hemopa, fala que é doar sangue, existe um setor específico só para isso, que é da doação de sangue, você vai passar por um breve cadastro e depois por uma entrevista, onde eles vão perguntar alimentação, doenças, uso de medicamentos, enfim, uma série de critérios que preencham de tal forma que a gente tenha uma qualidade boa do sangue e você possa doar sangue sem risco usar por você mesmo, né? A gente tem uma filosofia no banco de sangue que é o doador ele está saudável, então o doador tem que entrar bem e tem que sair bem, né? Então se alguém estiver doente, não pode doar sangue, obviamente. Nós temos períodos, Cleiton, de extrema escassez de hemocomponentes, especialmente em julho, nas férias, né? É o período onde, infelizmente, ocorrem muitos acidentes, né? Muitos traumas, e está todo mundo viajando, então ninguém quer doar sangue. Então, assim, por exemplo, um mês realmente muito complicado. Claro que quem puder doar sangue, por favor, sempre faça, porque a gente sempre está funcionando no limite, um pouquinho acima do vermelho, do limite em relação às doações. Quanto à idade, é basicamente a partir de 16 anos de idade. Então, muito bem, daqui a pouco nós voltaremos com o Dr. Laércio para continuar esse assunto muito importante, né, que é a hemoterapia, né, que é a hematologia, né, com o Dr. Laércio, e a gente volta daqui a pouco com Saúde e Bem-Estar e o Dr. Cleiton Alencar. Aguarde. Oi gente, sou Beatriz, gerente da Adidas no Boulevard Shopping, terceiro piso. Eu queria apresentar um pouquinho da loja para vocês. A nossa loja é uma loja performance, é uma loja com produtos altamente tecnológicos. Nós trabalhamos com 4 categorias, que seria corrida, treino, futebol e originals. Nós atendemos tanto o público feminino quanto o público masculino e infantil, né? A nossa loja é voltada para atletas de alta performance e também nós temos a linha Originals, por exemplo, que é uma linha casual. Nossa loja funciona no Boulevard Shopping, no terceiro piso, de segunda a sábado, de 10 às 22 e aos domingos, de 14 às 22. Aguardamos a sua visita. Estamos de volta com Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, com o Dr. Laércio, Marcos Laércio. Vamos falar agora sobre leucemia. Doutor Laércio, pelo amor de Deus, nos esclareça, o nome leucemia parece uma catástrofe, parece um tsunami quando se ouve essa palavra. Parece que é pior ouvir leucemia do que um câncer de estômago, do que um câncer de próstata. Leucemia é o terror, é aquele mal-estar para o médico, para qualquer ser. Esse nome criou um mito, criou um rótulo, criou um estigma e criou uma dor muito grande. Então, o que é leucemia, doutor Laércio? Então vamos lá, leucemia, eu sempre gosto de comparar assim, imagina que a nossa medula, que é quem fabrica o nosso sangue, ela é semelhante à nossa sociedade. Então, tem as crianças, né, que não produzem nada, só brincam, e elas têm que amadurecer com o passar do tempo até virar adultos que vão trabalhar, vão ter mais filhos, enfim. É assim que funciona. Então, na medula nós temos células jovens, e nós temos que elas vão amadurecendo até chegar às células maduras, que é o que a gente vê no exame de sangue, no hemograma. Bom, na leucemia aguda, o que acontece? Existe uma desordem nessa medula, então essa sociedade da fábrica do sangue fica louca, e só tem criança, só tem célula jovem que só quer brincar, não produz nada, e infelizmente para o sangue não serve para muita coisa, porque ela está lá presa naquela forma infantil, naquela forma jovem. Não amadurece. Não amadurece. Essa é a leucemia aguda. Essa é uma leucemia mais grave, ela é um tipo de tumor maligno. Então, quando a gente fala em tumor, é engraçado, né? A gente sempre pensa, mas não tem uma lesão, não tem uma massa, não. O tumor, a leucemia é um tumor maligno líquido, ou seja, ele está passando no seu sangue. Perfeito. Né? Mas ele não deixa de ser um câncer. É uma doença grave, mas é uma doença que, pelo avançar da medicina, nós já temos tratamento eficiente para a grande maioria delas. Infelizmente, existe uma taxa ainda alta de reincidência, que a gente chama de recaída. Então, aquele paciente trata e a gente consegue mantê-lo sem tratamento por muito tempo e lá na frente ele pode vir a voltar à doença, essa leucemia aguda, que é exatamente por isso que vem o transplante de medula óssea como um grande arsenal terapêutico para essas doenças. Existem outros tipos de leucemia, por sua vez, que a gente chama de leucemia crônica, que imagine assim,
que aquela mesma sociedade da fábrica do sangue, nós temos as crianças e nós temos as pessoas que estão amadurecendo. Nós temos todo mundo, mas está todo mundo em excesso. Então, se é para ter, por exemplo, 100 pessoas, nós vamos ter na medula óssea 2.000, 3.000, 5.000 pessoas tentando trabalhar de uma forma desorganizada. Essa é a leucemia crônica, que geralmente ela é incurável. Eu não consigo cura, mas veja bem, não é isso não quer dizer que não existe tratamento. O tratamento existe e só para você ter uma ideia, a leucemia mieloide crônica é uma doença que se trata basicamente com um remedinho, com uma cápsula por dia que o paciente vai tomando para casa, com uma chance de controle da doença de quase 100%. Então, se por um lado eu não consigo curar a doença, por outro eu consigo controlá-la de uma forma muito boa, de tal forma que o paciente vive bem, tranquilamente o resto dos seus dias, por assim dizer. Isso tanto para a leucemia mieloide quanto para a linfóide crônica. Então a gente tem, vamos dizer assim, duas vertentes. Se a leucemia aguda eu consigo curar, mas ela é mais grave. Em compensação, a leucemia crônica, geralmente eu não curo, mas o tratamento é eficiente para o controle. É uma coisa ambígua, é bem difícil de você imaginar, mas é bom se saber que existem tratamentos. Então, nós temos dois tipos de leucemia, a aguda e a crônica. Veja você, então, que existe tratamento para a leucemia. Doutor Laércio, qual dessas leucemias se faz o transplante de medula? E essa medula, ela está onde? É dentro do osso? Aonde fica a medula? O nosso telespectador quer saber. Aquele exame que fura lá dentro do osso e tira um pouco da medula, como é o nome desse exame? Esse telespectador, ele quer esse conhecimento. O que você pode dizer? Como fazer esse exame? O nome desse exame? Aonde está a medula óssea? Onde se encontra essa coisa tão famosa, transplante de medula? A gente ouve na televisão. Como é o transplante? Se tira, se põe. No Pará já tem? São muitas perguntas. Muitas perguntas. Então vamos lá. O transplante de medula óssea, basicamente, nós fazemos atualmente para leucemias agudas, né, em termos de leucemia. Para leucemias crônicas, a gente já deixa como terceira ou quarta opção de tratamento, quando basicamente não há muito mais o que se fazer. Você já tentou fazer todo o seu arsenal terapêutico e não deu certo. Para leucemia aguda, não. Para leucemia aguda, de acordo com alguns riscos que a gente consegue observar na hora do diagnóstico, a gente já sabe que aquela doença, por assim dizer, é mais agressiva ainda, e a gente precisa lançar mão do transplante, né? A medula óssea, gente, ela é o local, é a fábrica do sangue, é onde todos os elementos figurados do sangue, ou seja, toda aquela série de coisinhas que tem lá no hemograma, né? Hemoglobina, hemácia, leucócito, plaqueta, é lá que é produzido na medula óssea todos esses elementos que nós chamamos de elementos figurados do sangue. Eles estão presentes virtualmente quase todos os ossos longos, né? Então, por exemplo, os ossos da perna, os ossos da bacia, né? Os ossos do braço. Entretanto, ela é mais comum, mais facilmente de ser puncionada ou avaliada por um exame chamado mielograma, que nós fazemos desse osso aqui, chamado externo, ou então da bacia, né? Então a gente faz uma anestesia, obviamente, né? Vai com uma agulha especial, a gente tira uma gotinha da medula óssea e nós vamos literalmente olhar essa gota no microscópio e a partir daí a gente vai classificar se o paciente tem uma leucemia ou se ele tem alguma outra alteração na fábrica do sangue. O transplante de medula óssea, por sua vez, o nome atual, na verdade, não é mais esse, né? É o nome mais popular, o nome é um pouco mais difícil, é transplante de células tronco hematopoéticas, né? Que são as famosas células tronco, as células originais, que são as células que, basicamente, vão dar origem a todos os elementos ali do nosso sangue, tá? Bom, o transplante de medula óssea, ele é feito atualmente para leucemias agudas e para algumas outras doenças, como linfomas, que são também outros tipos de câncer, mieloma múltiplo, que é outro tipo de câncer, e para algumas doenças benignas também, como a anemia aplásica. A anemia aplásica, imaginem que a medula foi de greve, ela não quer mais trabalhar e foi todo mundo embora. Então essa medula não funciona mais, é isso que acontece na anemia aplásica. O transplante de medula óssea ele pode ser basicamente de dois tipos. A gente pode ser o autólogo, pode ter o autólogo, ou seja, quando eu dou para mim mesmo, que a gente faz muito esse tipo de transplante para mieloma e para linfoma, e o transplante alogênico, ou seja, quando eu vou receber a medula de outra pessoa. A primeira pesquisa que a gente faz é para os irmãos, entre os irmãos, né, de mesmo pai e mesma mãe, porque a chance de ter uma medula parecida é maior nesse grupo. Então, se eu tenho, por exemplo, 7 irmãos de mesmo pai e mesma mãe, eu vou ter que tentar ver se um deles é compatível com a minha medula.
Ainda bem que hoje em dia a gente tem várias outras modalidades de transplante halogênico. Então, antigamente a gente só fazia o aparentado, né? Ou seja, de parentes próximos, né? De preferência irmãos. Atualmente já pode fazer de pai, de mãe, de filhos e, em especial, dos doadores não aparentados, né? Que é exatamente por isso que vem o banco de doadores de medula óssea, que é extremamente importante para o mundo inteiro. E, doutor Laércio, eu queria que você explicasse para nosso telespectador, com poucas palavras, o Pará já coleta essa medula para o banco e aonde é feito o transplante de medula no Brasil? Então vamos lá. O Pará, na verdade, já dispõe do banco de doadores de medula óssea. Nós ainda não colhemos a própria medula, porque agora que nós estamos montando o primeiro centro transplantador da região norte, no Hospital Saúde da Mulher, aqui em Belém. Mas isso vai acontecer logo, daqui a alguns meses, mais tardar até setembro, já está ocorrendo o primeiro transplante da região. Essa doação de medula óssea, ela precede, ela deve ser feita inicialmente com um cadastro, né, de doador, e isso é muito importante que todo mundo vai se cadastrar. Só para vocês terem ideia, mais ou menos no ano de 2000, o Banco Brasileiro constava de mais ou menos 2.000 inscritos somente. Depois de muitas campanhas de conscientização, da mídia estar em cima do Ministério da Saúde, a gente pulou esse número para 2014, aproximadamente 3 milhões. Então foi um pulo assim importantíssimo em cerca de 15 anos, 14 anos, né? De tal forma que nós hoje no Brasil somos o terceiro maior banco de doadores de cadastrados de medula óssea no mundo. A gente pede só para a Alemanha e para os Estados Unidos, né? Poxa, que bom. Muito bom mesmo. Tá bem, E sim, a gente pode fazer essa doação, esse cadastro inicial no hemocentro local, então no caso no Hemopa, né? Basta ir no Hemopa, você vai apresentar seus documentos, fazer um cadastro de endereço, passar por uma pequena entrevista, tem que ter entre 18 e 55 anos de idade, e a partir daí é coletado somente uma pequena amostra de sangue, como se fosse um hemograma. A partir dessa amostra de sangue, eu vejo as características da sua medula, que a gente chama de HLA. Então, HLA é como se fosse assim, a identificação da sua medula óssea. E aí a gente vai jogar esse dado nesse banco, que é um grande banco informatizado, cuja sede é lá no INCA, no Rio de Janeiro. E esse seu dado, essas suas informações da sua identidade da medula, que é o HLA, vai passar a constar desse banco e vai ser comparado com as pessoas que precisam de doador. Você vira um doador. Então, o seu HLA vai ser comparado com várias pessoas que estão precisando do transplante de medula óssea. Se isso ocorrer, o Ministério da Saúde, como nós não temos ainda centro por enquanto aqui em Belém, vai levar você para o local específico para fazer toda a coleta de medula óssea para aquele receptor posterior, né? Eu prometo que logo o tempo disponível irei ao Hemopa me cadastrar, não sou cadastrado ainda, tenho que revelar aqui, mas eu convoco você em casa, vá ao Hemopa, faça o seu cadastro. O brasileiro é tão bom que você viu que lá no ano 2000 tinha somente 2, 3 mil pessoas, hoje tem milhões. O brasileiro tem um coração muito bom. Vamos doar sangue, vamos ao Hemopa, faça o seu cadastro para doar medula. O brasileiro tem essa característica de querer ajudar, de fraternidade. Isso, essa fraternidade, né? O Brasil é um país quente, um país irmão, um país amigo. Então, Laércio, foi muito bom recebê-lo, muitas informações. Eu acho que o nosso tempo é muito pequeno para falar de tanta coisa tão importante. Eu queria te agradecer muito, Laércio, agradecer a paciência do telespectador de nos ouvir. Eu acho que passamos boas informações. Eu acho que vocês, aí em casa, vocês puderam aprender um pouquinho sobre leucemia, sobre anemia, né? Desmistificar. Ou seja, gente, leucemia tem tratamento. Veja que já vai ter um hospital em Belém fazendo transplante, né, das células tronco da medula, né, das células hematopoéticas. Então veja que o transplante de medula já é uma realidade no Pará. Você em casa, vá fazer o seu cadastro no Hemopa, tenha esse coração muito bom. O Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar agradece vocês, manda um beijo no coração, fiquem com Deus, muita paz, muito amor, até domingo que vem.